A onda de calor recorde no estado de São Paulo provocou aumento de 60% no consumo de água. E isso ocorre em um período de baixa nos reservatórios por causa da falta de chuvas. Das 8 represas da Sabesp, que é a empresa que faz o fornecimento aqui em São Paulo, apenas uma operava com mais de 50% da capacidade nesta terça-feira. O sistema Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de pessoas nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, tinha apenas 20% do volume de água. Várias medidas foram tomadas para evitar o desabastecimento completo nas residências, como menor pressão noturna quando o consumo é menor. Mesmo assim, bairros na Grande São Paulo e também no interior do estado enfrentaram escassez. O governo e a Sabesp alertam para o desperdício e sugerem uma mudança de hábito dos consumidores, como reduzir o tempo de banho e reaproveitar a água sempre que possível. Olha, para poder a gente falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um especialista, um ambientalista e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, a quem eu agradeço pela presença. E antes de tudo, Carlos, mil desculpas pela demora em chamá-lo. Eu sei que você estava já esperando a gente por um tempinho aí já, e em função de informações, de plantão, com informações novas sobre o assunto anterior do Banco Master, a gente demorou um pouquinho. Peço desculpas, viu? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. É um prazer. Não há incômodo nenhum. Eu fiquei também me informando a respeito do Master. Ok. Carlos, diante desse cenário de calor intenso e falta d'água nos reservatórios, quais medidas precisam ser tomadas, hein, na sua avaliação? Olha, nós temos uma situação em São Paulo que é histórica. São Paulo vive sempre no fio da navalha, né? Porque a capacidade de produção de água dos ecossistemas integrados de produção, eles são limitados. Então, devido ao grande consumo de água, em função da enorme população, isso leva sempre a uma conta muito justa. Então, não há folga no sistema. Então, quando acontece algum fenômeno como agora, de calor excessivo, ou laninha, que vai trazer menos chuva, o sistema ele ameaça colapsar. Tá? Então, é muito importante que a gente compreenda que o sistema de gestão de recursos hídricos de São Paulo ele necessita de um processo estrutural de renovação, principalmente de fortalecimento dos mananciais, da capacidade de produção hídrica dos mananciais que acabaram, ao longo do tempo, sofrendo muito desmatamento. Então, São Paulo, que era a terra da garoa, passou a ser uma terra praticamente sem produção hídrica necessária para abastecer a sua população. E há um elemento também que São Paulo importa água de vários locais, só que a capacidade de trazer água de outras regiões também se esgotou, porque as últimas obras, elas praticamente foram buscar água nas proximidades de São Paulo, onde era possível. Agora, a água possível de transposição para São Paulo está muito distante. Isso seria uma aventura econômica perigosa, né? Depender dessa transposição. Então, eu diria que nós temos um problema estrutural, isso tem que ser atacado de forma estrutural, de fortalecimento dos mananciais, e nós temos que também preparar a população no sentido de que ela tenha essa... Olha, temos visita aqui. Que ela tenha capacidade de comportamento para poder fazer uma gestão adequada da água, para que a gente não tenha tanta falta de água em São Paulo. Ou seja, é preciso um uso racional da água constante pela população. E aí é uma medida não estrutural de educação que se faz também necessária. Qual o nome da gatinha ou gatinho, Carlos? Que apareceu aí. Lili, é uma menina. Ah, é uma menina, eu também tenho em casa. Curiosa, ela sempre acompanha as entrevistas de fora, mas hoje ela invadiu o cenário. Bacana. Carlos, que tipo de políticas públicas precisam ser adotadas, no caso, para poder evitar esse tipo de alerta, hein? Olha, a primeira questão, como eu disse, é a revitalização dos mananciais, né?
Você sabe que a água depende muito da presença de floresta, de áreas florestadas, para que você tenha o armazenamento de água no subsolo. Então, quando para de chover, no período de estiagem, os lençóis de profundidade eles estão abastecidos e continuam a verter água para os reservatórios, mesmo no período de estiagem. Então, esse sistema é muito importante. A região metropolitana de São Paulo fica no Planalto de Piratininga, que historicamente, uma região que sempre teve uma provisão de água por conta da própria proximidade com o oceano, que faz uma transposição de umidade para São Paulo. Então, é preciso que você tenha uma condição de preparo dos mananciais para receber essa umidade. Então, esse processo ele fortalece a produção hídrica durante todo o ano, né? Porque não adianta ter água no período de inverno e depois chega no verão, a gente passa por essa situação de escassez que a gente está enfrentando agora. Então, eu diria que a política pública de fortalecimento, de revitalização dos mananciais é a política pública número 1 para São Paulo. E a questão importante de se pensar também é que nada será como antes, né? Por conta das mudanças climáticas. Nós vamos ter uma intensificação das ondas de calor. Isso vai gerar mais consumo, etc. Então, é necessário que o pensamento do sistema de abastecimento de São Paulo ele esteja preparado para uma nova realidade de dificuldades. Porque, além do desmatamento que ocasionou a fragilização dos mananciais e a perda de produção hídrica, agora você tem um elemento que é global. Quer dizer, nós temos uma nova vertente que ela deve ser pensada para uma capacidade de reuso de água, de uso racional de água. E aí é muito importante o processo de tratamento dos rios da metrópole, não é? Para que mesmo que você não use água para abastecimento humano, existem outras finalidades que você pode utilizar água de reuso, como, por exemplo, para fins industriais, para fins comerciais, para lavagem, né, onde se necessita água para uso que não é uso nobre, né, de abastecimento humano, dessedentação, mas, enfim, é preciso que a gente tenha um processo de saneamento, de despoluição, para que a gente ganhe esse upgrade necessário para enfrentar as mudanças climáticas. É preciso mudar o sistema de gestão para uma realidade mais difícil. Ok. Carlos, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Para você, um feliz ano novo e até a próxima, até 2026. Até 2026. Esperamos que chova, não com muita intensidade, mas para abastecer os nossos mananciais. Tá certo. Obrigado, viu, querido? Grande abraço.